comecei a ver coisas muito cedo. A minha primeira experiência espiritual foi em torno dos 3 anos de idade. Você era tipo aquela criança, eu vi pessoas mortas, você via gente? Era pior, porque eu via coisas muito negativas, então eu via coisas que me faziam passar mal Tipo imediatamente. Lembro de uma experiência que eu entrei no ônibus e eu olhei pra cara de uma pessoa sentada, o ônibus estava cheio, e o rosto dessa pessoa derretia e saíam vermes da cara dele. Rafael Cavaleira é sacerdote na religião Ifá, com dedicação e sabedoria. Ele auxilia pessoas a encontrarem soluções para os desafios nos relacionamentos, na vida financeira e na carreira, transformando dificuldades em oportunidades de crescimento. No episódio de hoje, falamos sobre qual é a postura mais adequada para obter resultados concretos e alcançar verdadeiras mudanças. É muito curioso porque a maioria das pessoas não procura nenhum sistema espiritual para se tornarem membros dessa religião, mas porque elas têm uma angústia. Por mais que eu tenha ferramentas para, vamos dizer muito entre aspas, sanar os problemas das pessoas, esses problemas nunca são resolvidos se a pessoa não muda. E o que Ifá proporciona é a mudança, não a solução. Quais são as principais queixas de dores que as pessoas vão até você? Muitas vezes são problemas de relacionamento, são afetos, são problemas financeiros a maior parte das vezes, ou tem alguma motivação financeira, ou de saúde. Mas eu acho que a maior parte do tempo são pessoas adoecendo porque o trabalho interfere nas relações, as relações interferem nos espaços, os espaços na... Existe uma postura para o consulente? Porque às vezes eu vejo que algumas pessoas ela vai no astrólogo, vai no tarólogo, vai até o pai de santo e fica pulando. E eu não sei, mas já vi gente dizer que houve as mesmas orientações em oráculos diferentes, né? Então a questão não está no oráculo e talvez não no profissional, né? No qual eles estão indo atrás. Eu acredito que é uma postura, existe uma postura. Mas antes disso, que é algo extremamente importante nós abordarmos aqui hoje, nós queremos entender um pouco como que o Rafael chegou nessa religião, qual foi a trajetória dele. Rafael, você é de São Paulo? Eu sou de família baiana. E por alguns desencontros da família, eles vieram a São Paulo. E assim que minha mãe conheceu meu pai, foi aqui. Então eu sou de São Paulo, mas eu tenho esse pezinho em Salvador, porque a minha família é de lá. Então eu fico entre esses dois lugares. E como que você se interessou pela religião? Pela espiritualidade. Pela espiritualidade, primeiro, né? É isso. Boa. Começa que, assim, eu acho que muitas vezes, dependendo da família, a gente tem um legado. E esse legado, ele, em alguns momentos, aflora em alguém, em determinadas gerações, para que isso continue tendo a sua manutenção, para que isso tenha o seu caminho devido. E, no meu caso, eu comecei a ver coisas muito cedo. A minha primeira experiência espiritual foi em torno dos 3 anos de idade. Eu não era alfabetizado e eu vi a minha tia vindo e pedindo para escrever uma carta comigo. E ela segurou a minha mão e nós escrevemos uma carta. E ela mandou entregar para minha avó e ela foi embora. E essa era uma carta psicografada. E tinha a letra dela, a assinatura dela. E o único contato que eu tive com essa tia foi um pouco antes, em torno de uns 6 meses antes, que foi a única vez que eu vi ela na minha vida. E... É só curtinha a vida, né? Você só tinha 3 anos, né? Então. E eu também não era alfabetizado, então isso não é algo que eu simplesmente conseguia fazer como uma criança, né? Então... E como esse conteúdo foi recebido pela sua família, sua avó? Foi um grandíssimo choque. Eu imagino. Porque, primeiro, a minha avó, o lado da família do meu pai era totalmente cético, né? Meu pai é evangélico, a família da minha mãe é evangélica, mas a minha avó, ela era meio assim...
Simpatizante de qualquer coisa. Então, se falasse para ela, olha, vai ter uma reza boa ali na igreja evangélica, ela ia em centro espírita, ela ia em terreiro. Então, qualquer lugar que falasse para ela ir, ela ia. Muitas vezes ela chegava lá e ouvia alguma coisa que não gostava e desistia de ir. Então, tinha um pouco disso. E era uma carta, assim, que não falava nada muito complexo, mas foi num momento muito interessante, porque após o falecimento dessa tia, a minha família brigou muito em relação aos bens. Olha. E a carta dizia que era para eles pararem de brigar porque os bens não seriam solucionáveis. Que ninguém seria dono de nada no fim das contas. Foi isso que aconteceu? Foi, não só foi até hoje, como também ela disse que era para as pessoas pararem de brigar por isso. Então, quando eles chegaram para ver os bens, muitas coisas dela foram roubadas, muitas coisas sumiram. Ela deu casas que ninguém sabia que ela tinha dado, porque ela era rica, né? Essa tia minha, ela foi esposa de um dos fundadores do audiovisual no Brasil, porque ele trouxe televisão, ele trouxe rádio, ele importava esses produtos. Então, ela foi muito rica e tem histórias absurdas sobre ela perder coisa de milhares de reais, em centenas de milhares, assim, no poker, com um monte de gente rica. Eu fico brincando até que eu poderia ser herdeiro, mas todas as escolhas que fizeram ao redor de mim me fez ser pobre. Então, isso foi uma experiência muito interessante, porque ela sempre tentou ajudar a minha família, e mesmo após o falecimento, ela escreveu essa carta em que ela não queria que as pessoas se afastassem por conta disso, e ela falava que ela estava num lugar que era uma colônia, ela falou o nome desse lugar, e ela disse que estava bem, que tinha sido uma passagem tranquila, e eu mesmo não entendia, porque eu nem sabia ler, então isso ficou com a minha avó, e minha avó se revoltou, porque ela falava que de tudo que a minha tia podia ter dito, ela disse tudo que ela não queria ouvir, porque ela queria que fosse algo dizendo, não, a casa é sua, os bens estão nesse lugar, e não foi nada disso que foi dito, né? Então, foi um espaço, assim, muito interessante. E você foi escolhido, então, estrategicamente, né? Porque se fosse um adulto, podia, você tá mentindo, ela falou, né? Onde que tá, e você tá escondendo. Mas não, uma criança de 3 anos que não é alfabetizada, não tem como, né? Você não tinha esse discernimento, né? E quer queira ou não, eu acho que isso ficou muito mais nítido para minha avó, porque primeiro ela começou a rejeitar muito, mas algumas semanas depois eu vi o marido dela, que eu não tinha, que o meu avô, ele faleceu em torno de 10 ou 20 anos antes de eu nascer. Então, eu descrevi que eu vi um homem, descrevi as características dele, e ela começou a chorar. E aí, quando ela começou a chorar, e chamou minha tia, eu contei a mesma coisa, e ela falou, pô, você viu meu pai? E aí, minha avó entrou em desespero, e aí ela achou que aquela leitura era válida, e aí eles foram em um centro espírita confirmar, e aí veio uma outra psicografia dela confirmando aquilo que eu tinha dito. Inclusive com o mesmo nome da colônia. Mas é feita por outro médium. Feita por outro médium. Tá. E isso foi reconfirmado em torno de 10 anos depois, por outro médium também. Então, sempre foram rolando essas pequenas confirmações sobre isso, né? A questão é que, até por não ter muito discernimento na minha família, eu fiquei muito perdido nesse espaço sobre o que era mediunidade, o que era essa espiritualidade, porque, principalmente na infância, eu via muita coisa sem filtro. Então, andar na rua era uma experiência péssima para mim. E meu pai achava que simplesmente isso era, muitas vezes, ou mentira minha, ou que isso era... Você era tipo aquela criança, eu vi pessoas mortas, você via gente... Era pior, porque eu via coisas muito negativas, então eu via coisas que me faziam passar mal tipo imediatamente.
Olha, figuras Mas se bizarras, se coisas você fica à vontade de abstratas. falar, né? Pelo amor de Deus. Se Eu não sentir lembro de uma experiência que eu entrei num ônibus e eu olhei para a cara de uma pessoa sentada, o ônibus estava cheio, e o rosto dessa pessoa derretia e saíam vermes da cara dele. E eu simplesmente virei e vomitei, eu comecei a passar mal. E aí, depois de passar mal, eu olhei pro ônibus, ele estava quase vazio. Então, eu comecei a ter muita dificuldade de Mas você conseguia estar em expressar espaços. essas visões para os seus Não, pais? não De conseguia. medo ou porque... Também, eu sentia muito medo de tudo isso. Mas você tinha medo dessa situação e também tinha medo de falar para os pais em função da reação dos pais também? Ou você Não só da reação, mas eu sentia medo de que se eu falasse qualquer coisa, iam ter consequências para mim. Tá. Eu sentia muito medo disso. Tanto que muitas vezes, até mesmo deitar e dormir sozinho era uma experiência difícil, porque eu tinha medo de coisas ao redor, Uhum. principalmente em dormir em casa de familiar, era sempre uma experiência bizarra, porque eu Uhum. sempre ouvia alguma coisa. Uhum. Então, quando eu fiz em torno ali de uns 12 anos, eu entrei num centro espírita, e eu fiquei até mais ou menos os 19 anos. E foi ali que eu comecei a me desenvolver, a desenvolver a minha espiritualidade. E eu saí de lá e fui pro terreiro. No centro espírita, quais foram os valores, assim, que naquele momento foram importantes para você? E como eles ajudaram você a lidar com essa mediunidade? Foi um período razoavelmente É um bom grande, tempo. né? Um bom tempo. Foi. 17 anos. Eu passei por Ajudou você a espaço controlar de mais? formação. Eu vou dizer que não ajudou só a controlar mais, mas me ajudou a compreender o que estava acontecendo. Tá. Eu acho que, até por conta de coisas que eu fiz que envolvessem misticismo, ocultismo e outras coisas, eu acho que nunca fica fácil. Uhum. Eu acho que a gente aprende a ter ferramentas ou para tolerar ou para comunicar de uma forma devida, né? Então, foi até difícil a minha estadia no espiritismo kardecista, porque eu tinha muitas dúvidas e poucas respostas. Uhum. Então, eu fui procurar áreas de cura, eu tive mentores vivos, né, em torno desse espaço. Então, eu tive uma experiência de ir até Goiás para me iniciar com uma curandeira, que foi me iniciar sobre coisas que pudessem me ajudar. E aí eu voltei não sabendo como me ajudava, e sim sobre como ajudar os outros. Aí eu fui mexer com o ocultismo achando que ia me ajudar e complicou minha situação, porque aí eu fiquei mais sensível ainda. Eu fui realmente conseguir apaziguar muitos desses aspectos depois do terreiro. E é muito curioso, porque eu fiz uma formação longa no centro espírita. Eu fui médium de corrente, médium de cura, eu fui palestrante. Então, por um bom tempo dentro do centro espírita, eu tinha muitas dúvidas que eu tentava explorar pelo ocultismo, mas, ao mesmo tempo, essas respostas não apareciam. Até um dia em que... Qual que era? Eu tenho curiosidade. Que pergunta, por exemplo, que o centro espírita não te respondeu? Eu via um universo espiritual que ele não é descrito. Que não é de, por exemplo, de espíritos iluminados, que não é de... Não é sobre isso, é porque muito dessa figura do obsessor e do espírito de luz é muito preto e branco, é muito ou é bom ou é ruim. E existem muitos tons de cinza na espiritualidade que não são abordados. Então, para mim, eu via um universo muito grotesco em várias formas, mas ele não era exatamente negativo para mim se eu não era negativo para ele. Então, entender o que era esse universo também foi muito importante para eu me situar como pessoa. Porque eu estava entre esse espaço que eu não sei que espaço é, mas, ao mesmo tempo, eu não tinha referências de como esse mundo funciona. E não ter referências me deixou muito confuso por muitos anos. Você teve algum momento em que você preferia não ter essas visões? Praticamente o tempo todo. E você... pergunta de leigo, né? É que eu já ouvi alguns médiums, né? Que tem essa angústia que você passou, né? E que a angústia era tanto que ele pediu. Falei assim, olha,
eu não quero mais ver. Eu não quero ter mais essa mediunidade, porque isso está me fazendo mal. E algumas pessoas são atendidas, né? Por que que umas são, será, e outras não? Eu vou dizer da minha experiência. Da sua. Eu pedi muito e eu fiz rituais, eu fiz contratos com espíritos buscando resolver isso. Eu fui buscar no ocultismo ferramentas para tentar dominar isso, e muito do que eu recebi foram vários tapas na cara sobre não ser sobre isso, sobre não ser sobre mim. Só que até como um adolescente, isso me levou a estados muito depressivos. Eu imagino. E eu tive a minha primeira experiência, assim, realmente sagrada e profunda, numa experiência de tentativa de suicídio. E nessa tentativa veio uma força que me tomou muito forte. E ali eu tive uma resposta de que não seria ali. E depois dessa experiência, ficou mais tolerável. Não é que deixou de estar, mas pelo menos ficou fácil de compreender que isso era motivo. parte de um processo. Só que o motivo nunca ficou claro na minha cabeça. Não até muitos anos depois. Então, é muito essa questão de ter vários caminhos que são possíveis, mas nenhuma resposta vem de imediato, ao mesmo tempo que é como se eu tivesse todas as respostas, mas não conseguisse falar sobre elas. E, quer queira ou não, isso traz todo uma sensação... né? E ao mesmo tempo um grande ego que eu precisei olhar e falar, olha, não é sobre mim. Só que aos poucos a própria espiritualidade foi me colocando nos eixos. Porque foi um momento em que eu decidi explorar e falar, olha, se não é para eu morrer aqui agora e não é para eu deixar de vivenciar isso como eu vivo, eu vou fazer qualquer merda e vamos ver aonde eu paro. E foi aí que eu fiz tanta merda que eu parei no terreiro. Porque... Logo depois do espiritismo, foi no terreiro? Logo depois. Umbanda ou Candomblé? Umbanda cruzada. Eu caí num terreiro de Omolocô, então eu praticava tanto a Umbanda, como o Pai de Santo ele era iniciado no culto de Ogum, em Abeokutá, mas também no Candomblé em Queto. Então, uma boa parte dos meus aprendizados foram mistos, tanto sobre Umbanda quanto Candomblé, e um pouco da Quimbanda Nagô, que faz parte do Candomblé. Então, eu fui aprendendo por essa vertente, e o primeiro dia que eu cheguei lá, eu lembro, tem o pai da casa, o mentor espiritual, seu João Boiadeiro, chegou para mim e falou assim, olha... você tem uma espiritualidade muito aflorada e ela te trouxe até aqui porque, quer queira ou não, você poderia ter se formado e ido longe no seu desenvolvimento do espiritismo, mas as suas dúvidas e questionamentos te fizeram chegar até aqui. Então, você desistiu de um processo para começar outro. Aceite que aquele processo encerrou agora. E se você quiser, eu posso abrir para você começar aqui e você ir compreendendo tudo aos poucos, né? Então, seu João, ele foi muito assertivo e foi muito legal porque eu sempre tive uma curiosidade muito grande, uma força muito grande para conhecer um terreiro. Eu já tinha visitado algumas casas, mas eu nunca senti aquela conexão. Eu só sabia que em algum momento eu ia participar de uma casa. E essa casa eu fiquei por alguns anos, e depois eu saí para ir para Ifá, né, onde eu me formei como babalaô. Mas aí, por orientação do próprio terreiro onde você estava, ou Ifá surgiu por outro caminho? Ifá surgiu por outro caminho. Como é que surgiu o Ifá, então? Quando eu estava no terreiro, eu tive uma série de experiências que eu fui presenciando e percebendo dentro dos segredos e dos ritos, que me deixaram curiosidades um pouco diferentes e alguns questionamentos sobre como aquilo acontecia. E por mais que eu tivesse respostas, eu sentia que parte daquilo não estava ali. Tanto que Ifá veio num momento em que eu não esperava que acontecesse nada.
Eu simplesmente pensei, olha, vai acontecer um afastamento aqui, eu vou me afastar da Umbanda, eu vou me afastar do Candomblé, se algo aparecer, beleza, se não aparecer, tá tudo bem também. Até porque nesse momento eu já tinha contato com ordens iniciáticas, com grupos místicos, então eu pensei assim, olha, eu posso simplesmente lidar com isso com outras Ou seja, ferramentas. a mesma motivação que fez você mudar do espiritismo para Umbanda, um Candomblé, que é não ter respostas para os seus questionamentos, fez você sair também do Umbanda, Candomblé, para buscar respostas para os seus questionamentos. A questão é que eu nunca achei respostas. Até agora. Eu só encontro mais perguntas. Eu acho que é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Total, sobre isso. Uma dúvida, de leigo mesmo, tá? Mas é importante eu saber aqui. Quais seriam as características da Umbanda e do Candomblé? E depois eu queria que você me falasse um pouco do Ifá, para eu entender bem a diferença entre eles. A Umbanda é um culto brasileiro, Tá. né? Ele vem de origem ancestral, de escravos, então ele tem vários povos que se assemelham em vários cultos que a gente chama de Umbanda. Tá. Apesar da influência do cristianismo, a Umbanda é um culto ancestral em que nós cultuamos espíritos, né? Muitas vezes a gente assemelha isso com práticas indígenas, práticas latinas, mas principalmente com práticas africanas. São os pretos velhos, né? Os pretos velhos, os caboclos. Os caboclos. Então os baianos também, né? Tem uma corrente dos baianos, né? Tem. Dependendo da casa, tem. Como tem também dos erês, que são, a gente chama Cosme e Damião, dependendo da vertente da Umbanda. Mas muitas vezes a gente aproxima erê porque tem em Candomblé a divindade Beijo, Orixá, e a gente assemelha erê como espíritos representantes dessa linha de energia espiritual, né? E é interessante isso porque o Candomblé ele vai ser um tanto diferente, né? Ele é afro-brasileiro e por ele ser um culto diaspórico, por mais que ele tenha várias adaptações... Rafa, desculpa, o que é um culto diaspórico? O culto diaspórico, ele é um culto... O afrodiaspórico, ele é um culto africano, mas como o Brasil é uma diáspora, ele sofre modificações para que ele continue sendo feito, para que ele persista. Então, por exemplo, tem ervas que vão existir na Nigéria de uma forma que não existem no Brasil. Da mesma forma que tem sementes, tem processos que não são feitos da mesma maneira. Então, muita coisa acontece de maneira diferente. E o Candomblé, ele passa por um aspecto muito grande, como a Umbanda, mas de uma forma diferente, de resistência necessária para que ele aconteça, que faz com que ele se diferencie de Ifá, ou a gente costuma chamar de Essim Orixá, né, o Essim Ibilé Orixá, que é o culto tradicional iorubá. Que ele tem diferenças, porque Ifá é um culto nigeriano, ele é iorubá, enquanto que o Candomblé e a Umbanda são cultos brasileiros. Ou abrasileirados. Né? Então existe uma diferença muito grande em como algumas coisas acontecem, mas o propósito é muito parecido, né? No final a gente quer se aproximar de Orixá ou se aproximar dessas forças, né? Ou equilibrar as nossas vidas a partir dessas filosofias, né? A diferença é que os métodos podem ser variados conforme alguns aspectos. Tem umbandas que não tem sacrifício, tem candomblés que o sacrifício vai ser diferente. Da mesma forma que tem nações de candomblé diferentes. Então, tem candomblé que se assemelha a um povo, candomblé que se assemelha a outro, como, por exemplo, o Zeuefon, o culto Nagô, o culto... Então, cada aspecto vai ter um pouco de diferenças. Então, por exemplo, se a gente falar de Vodun, é totalmente diferente do culto nigeriano, mas quando a gente fala de candomblé e a gente fala de Vodun, existem candomblés que se assemelham ao povo nigeriano, que tentam trazer alguma proximidade nessa questão, em que eles vão ter assemelhações. Então, a gente fala que algumas coisas, por mais que elas pareçam, elas não são a mesma coisa.
E você chegou aí para a Nigéria para aprender o Ifá, não? Eu quero ir à Nigéria, porque eu conheci o meu Babalaô aqui no Brasil, e era um nigeriano Ele é falecido. Babalaô é um mentor? É um líder Babalaô religioso? é um título de sacerdote, Tá. né? Da mesma forma que Oluo é o título de um sacerdote sênior, né? Então fica como se o Oluo é um sacerdote de sacerdotes e o Babalaô é um sacerdote. Tá. Então, as formações, elas aconteceram aqui no Brasil e ele faleceu alguns anos depois da minha iniciação, então, quer queira ou não, eu perdi um pouco da minha proximidade com a família, e apesar de ainda ter respeito, eu sinto que essa distância também me ajudou de algumas formas a entender um pouco mais sobre mim e os meus processos. E no Ifá, você está há quanto tempo? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Então, mas quando o seu mentor morreu, que, né, você falou que foi logo da sua iniciação, como é que você continuou o seu desenvolvimento? Tá. Foi em torno de 4 anos, né? 4 anos que eu já estava iniciado. E após o falecimento dele, eu fiz alguns processos com alguns irmãos meus, né? Porque normalmente a família nunca encerra a linhagem ali. Então, como tudo é muito cíclico, a gente continua sobrevivendo e resistindo como a gente consegue. Ifá na Nigéria é um culto muito pequeno, são 0,4% da população, enquanto que no Brasil os praticantes de candomblé e umbanda são mais de 2 milhões. E o que você achou no Ifá que você não achou no candomblé e na umbanda? Não vou dizer respostas porque não foi isso. Eu achei que a estrutura dele vai mais de encontro com a minha linha de pensamento. Eu gosto muito do candomblé, eu sou adepto, mas a forma que a estrutura me proporcionou foi diferente. Então, para mim, funcionou melhor. Por exemplo, dá um exemplo. Tá. A forma que o oráculo funciona, ela é diferente. E a explicação de como isso funciona também, né? Eu vejo razão matemática em Ifá. Então, por exemplo, quando a gente fala dos Odus e a gente fala do Rosário, o Rosário tem combinações entre 4, uma combinação binária, que gera 4.096 resultados. Então, eu tenho 4 vezes 4, que vai gerar uma cadeia. E existem estudos matemáticos sobre isso. Nossa, acredito super. Porque tem todas como é que eu vou dizer? Não é religião, né? Mas todas essas linhas espirituais que usam, até a próprio Rosário, né? Ele tem, o número não é à toa, a Japamala tem 108, não é à toa. Sim. Né? O I Ching tem é interessante, né? Que tudo vai para um local matemático, né? E a matemática, ela está muito conectada com o que a natureza, né? E a matemática é a grande lupa, para a gente poder tentar desvendar o universo, né? E o que entregou isso para mim foi justamente que o aspecto em que eu tive comunicações com o meu Oluo foi justamente sobre essas pautas de como, para ele, Ifá é uma ciência e não uma religião. Então, a ausência de um aspecto dogmático me trouxe para mais perto, porque, de certa forma, muitas das minhas experiências dentro do terreiro no Brasil foram muito mais religiosas. Então, eu participei de alguns eventos que tiveram aspectos que me fizeram torcer um pouco o nariz, e tá tudo bem. Não é a experiência de todo mundo, muita gente vai se encontrar, mas não foi o meu caso. Então, eu experimentei outro terreiro, eu tentei outras experiências, enquanto que Ifá veio como algo que multiplicou essas experiências. Eu até por algum tempo tive algum certo ranço com a Umbanda, com o Candomblé,
mas ao longo da minha formação eu percebi que, na verdade, isso era muito rancor sobre as experiências que eu vivi, né? Mas isso é por conta das pessoas e não do sistema. Ai, que Eu legal essa costumo- percepção. Isso é legal. Eu costumo dizer que o candomblé, ele é um sistema completo, a Umbanda é um sistema completo, e Ifá é um outro sistema, porque hoje é muito popular a gente falar de Ifá. Quando eu É mesmo? me É popular? iniciei É. em Ifá, não era nada popular, e hoje muitas pessoas estão usando Ifá para se afastar das suas umbandas, dos seus candomblés, dizendo que é algo superior, e não é. Tanto que a gente até conversou em off, né? Eu prefiro muito mais aparecer descaracterizado porque, apesar da titulação, eu sou uma pessoa que é uma praticante de um aspecto cultural religioso. E isso é uma parte de mim, mas não é sobre mim, não sou só eu, né? Eu Então, sou uma... isso não é só você, Isso não né? sou, não é só você. sobre isso que sou eu. Então, acho que essa diferenciação é importante para entender que existe muito senso político dentro dessas questões e a compreensão é muito importante, né? Como sentido comunitário, de coletivo, de pertencimento. Uma das questões que me fizeram me afastar do candomblé foi justamente o capacitismo. Porque dentro das minhas questões, eu sou uma pessoa autista e muito do que era dito para mim dentro do candomblé era que eu era uma pessoa que muito do que eu estava vivendo era uma opção. E eu passei por experiências que me fizeram entender que não eram sobre isso, né? E eu estava passando por uma situação muito complexa sobre questões raciais e sobre preconceito e xenofobia dentro da universidade. E isso me levou a ter síndrome do pânico. Então, quando eu passei por tudo isso, eu precisei rever a minha vida toda, porque tudo ali paralisou. E quando isso aconteceu... eu me voltei ao terreiro e as respostas que eu tive foram muito... Te fortaleceram. Não, muito Não? pelo contrário. Pelo Elas contrário. foram muito rudes comigo. Porque não houve um diálogo, houve simplesmente uma ofensa de... Olha, você tá fazendo isso por frescura, porque você não tem problema nenhum. Então, eu simplesmente olhei para isso e falei, bom... isso não é sobre mim, isso é uma opinião dessas pessoas, e a partir do momento em que as pessoas estão assumindo coisas ao invés de lidar com a ancestralidade delas para me atender, para me acolher, então isso é um aspecto delas, eu preciso achar outro lugar. Então eu deixei muito em aberto para minha espiritualidade me levar para outros lugares. E nessa época eu tive um sonho em que eu conversava com orixá e eu dizia assim, olha, eu tô perdido e eu quero um sinal, eu quero que vocês me mostrem uma direção. E eu falei assim, eu vou fazer um juramento. Se o ano não começar de tal maneira, dentro das minhas práticas espirituais, e coletivas, isso significa que eu tenho que tomar uma decisão sobre a minha vida. E as coisas foram feitas dessa forma, né? E aí eu tive a certeza de que seria diferente e eu simplesmente me afastei. E foi uma coisa que foi imatura da minha parte, mas foi a única forma que eu consegui tomar essa decisão na época. Então, eu simplesmente me afastei, isso foi difícil, eu fiquei muitos dias magoado profundamente com isso, e alguns meses depois eu fui em um samba e encontrei o meu Oluô, e foi totalmente aleatório, eu não esperava nada disso, e de repente eu estava sendo iniciado por ele. Então foi tudo muito rápido, foi tudo muito direto, eu não tinha dinheiro ou condições para fazer isso acontecer, e além de tudo isso aconteceu. Então eu sinto que isso foi algo que foi propositado a ser. Só que
quer queira ou não, tem muitas coisas que eu acho que o tempo e a formação da Umbanda, do Candomblé, me trouxeram valores de resistência e de pertencimento que Ifá não me trouxeram, não me trouxe. E mesmo os meus irmãos, o meu babalaô, eles não conseguiram me fazer sentir isso, que o símbolo do Candomblé enquanto resistência. Ele traz pertencimento, ele traz propósito, ele faz você entender a revolta, ele faz você entender o coletivo, enquanto que Ifá é um sistema que ainda está associado a uma monarquia, está em outro continente, então os valores e as propostas são diferentes. Existem muitos sacerdotes homofóbicos, preconceituosos, misóginos. Então muita coisa me fez pensar a partir da perspectiva do Candomblé, e eu pensei, olha, eu vi que o Candomblé é muito matriarcal, ele é matrifocal, então como assim Ifá não é assim? Então eu comecei a questionar esses valores e meu Oluô dizia assim, olha, eu não concordo com muito disso. Eu acho que o coletivo é mais importante e que essas questões de tratar a partir desses preconceitos não é válido, mas eu tenho muitos irmãos e filhos que acham que são assim. Sinta-se livre para entender Ifá à sua maneira, porque isso é ser iniciado. E com o tempo você vai aprender a lidar com isso, porque aos poucos Ifá vai te trazer sabedoria para lidar com essas questões. A questão é que a gente nunca sabe. E o tempo e a formação vai trazendo para a gente situações diferentes em que a gente lida conosco e com o outro e com as nossas famílias, as nossas ebés, o nosso pertencimento, de forma que tem coisas que eu não sei totalmente, então eu tenho que pegar o telefone, ligar para o irmão e conversar horas com ele para entender como algo funciona, ou mandar uma mensagem e receber um áudio de 12 minutos explicando. Então, a gente vai aprendendo que não sabe de nada e que tá tudo bem. E ao mesmo tempo entendendo que essa sabedoria ela é tão ancestral que às vezes ela vem por um sopro na orelha e às vezes ela vem de anos ao lado de alguém aprendendo como tudo funciona. Então eu sinto que parte da minha formação, por mais que o meu Oluô tenha falecido, ela começou ali na Umbanda e no Candomblé e ela foi trazendo as coisas que faltavam ou que faltariam depois da minha formação de Ifá para eu compreender melhor. Então, você já se formou no Ifá? Não existe uma formação definitiva, né? O que existe você primeiro se inicia, depois de algum tempo e preparo devido, você você recebe o título de babalaô, e aí você vai estudar até se tornar um babalaô de ofício, que é atender alguém, e você ter a liberdade de atender alguém. E aí, depois disso, você vai receber outros títulos dentro da EBE. Então, você pode receber títulos para cumprir determinadas funções, para elencar determinados aspectos, ou para cultuar determinadas divindades em específico. E, por fim, você vai ser um Oluô, então você vai formar sacerdotes, você vai elencar as funções de uma família por completo, e esse é um aspecto que eu nunca tive nenhum interesse. Eu sinto que é uma tremenda responsabilidade e que eu jamais estaria preparado para isso. Então, o processo que eu compreendi, para mim, é justamente de trazer as pessoas mais próximas de Ifá e muitas vezes encaminhar elas para os meus irmãos e para essa família que eu pertenço, para que o atendimento possa acontecer de formas que eu não consigo atender. Então, muitas vezes, quando são casos de iniciação ou de coisas mais complexas, eu prefiro que meus irmãos façam, porque o meu intuito não é ter uma família e formar pessoas, mas sim conscientizar elas sobre o que é Ifá e aproximar elas desse sistema, mas sem também carregar premissas que sejam misóginas, que sejam homofóbicas, porque eu acho que enquanto a gente não trata a tradição como algo que precisa ser renovado, compreendido, a gente vai se perder num barulho que é o ódio.
E o ódio, ele sempre afasta as pessoas umas das outras. Uhum. Então, eu sinto que nisso, isso é algo que torna o candomblé muito humano, que torna a Umbanda muito humana, né? Dentro da minha família de candomblé e Umbanda, eu tenho muitas histórias sobre a ditadura militar. Então, essas histórias são tão profundas e marcantes que como eu posso carregar essas histórias e eu decidi afastar tudo isso para trazer o preconceito que eu vi de outras pessoas em Ifá. Eu não posso fazer isso. Isso é muito legal o que ele está falando, porque como que durante esse processo todo de autodescoberta, você tem a maturidade de separar, né? Isso serve para mim, isso não Isso não serve. O que é da pessoa, o que é do sistema religioso. Desse sistema. Desse Essa parte sistema. serve, essa não. Aqui vai, aqui não. E, né? Sim, você quer perguntar alguma coisa? Não, uma coisa que eu não entendi, porque na verdade, que eu achava que você saiu da Umbanda do Candomblé, chegou em Ifá, achava que em Ifá você estava, mas não, né? Nunca é. E é essa que é a questão. Grande ponto de interrogação. Sempre questionando. Eu acho que a ideia... Mas você se mantém. Eu me mantenho em Ifá. O que você mais se identificou foi com Ifá. Não é nem só por identificação, é porque Ifá se abre muito como um caminho que ele é muito permissível. Eu posso explorar outras coisas. Tanto que... Enquanto nos outros não. Ou você é do candomblé ou você não é, ou você é da Umbanda ou você não é. Não é nem só isso, é porque o candomblé e a Umbanda trazem aspectos religiosos que Ifá muitas vezes não traz. Então, por Ifá se tratar como uma ciência ancestral, por mais que você tenha o uso do oráculo, os ebós, as magias e todos os seus processos, o Babalaô, ele se trata como um cientista, ele trabalha com aquelas forças, porque é onde a formação dele atua. Então, se você tem outras formações e outros espaços, você pode também acrescentar isso a Ifá. Porque Ifá é como uma filosofia que aborda tudo, que acolhe tudo, desde que você trabalhe a partir das diretrizes de Ifá. E a maior diretriz de Ifá é Iwapelê, é o bom caráter, é a boa moral, são os valores éticos. Então, por exemplo, eu não posso mentir para você, porque eu estou roubando vários direitos seus de conhecer a verdade, de conhecer a realidade que eu possa te trazer. Então, sabendo disso, independente do que eu faça, se eu estou ético em Ifá, mesmo que eu esteja descaracterizado, ou que eu não esteja atuando como sacerdote, eu não vou mentir. Então, Ifá, ele traz uma série de valores que são para o dia a dia, para o cotidiano. Dá outros exemplos. Então, não mentir, que mais que Ifá prega de valor? Nós pregamos muitos valores que tratam como lidar com a natureza, lidar com o outro. Então, muitas vezes por exemplo, não cometer crimes, cultuar a natureza sem destruí-la. Então, a própria ideia de autorregulação da natureza faz parte do código de ética de um sacerdote ou de um iniciado, porque Ifá trata tudo isso como algo muito natural e simbiótico. Isso depende muito de que a gente cultive essa natureza, de que a gente mantenha essa chama acesa. E isso exige muita ética, isso exige lutar a favor do meio ambiente, isso exige proteger florestas, isso exige cuidar de todo o planeta. Tanto que um dos aspectos mais poderosos de Ifá, na minha visão, é justamente a ideia de acolher pelas diferenças e trazer todos esses aspectos para dentro dessa comunidade. Então é tudo muito coletivo. Eu não sou nada sem quem veio antes de mim, e eu não serei nada se não tiver uma transmissão, se não tiver um legado. Mesmo que indireto o legado acontece. Então, por essa transmissão, a gente existe. E pro Yorubá, principalmente, o reexistir ou reencarnar, ele depende de um legado. Ninguém reencarna sem ter sido um bom ancestral para o Yorubá. Então, o que é ser um bom ancestral? É ter valores éticos. É deixar algo para a continuidade, as futuras gerações. Então,
a ideia disso eu vejo muitos sacerdotes dizendo que não, outros que sim, mas o que eu compreendo você pode, por exemplo, ser evangélico e iniciado em Ifá, você pode ser umbandista e iniciado em Ifá, tem muitos, inclusive. Você pode ser candomblessista e iniciado em Ifá. A questão é que um não sobrepõe o outro, porque Ifá é um sistema que ele vai complementar ao mesmo tempo que dar forma. E esse dar forma é muito sobre você. Como você compreende, como você acolhe, como você absorve. Então, existem muitas particularidades do culto de orixá que elas são acumuladoras. Quando eu chego em Ifá, eu vou ser recomendado pelo meu signo, pelo meu Odu, a fazer parte de várias famílias de orixá, a fazer parte de vários cultos e aspectos. E quem vai fazer são os sacerdotes de cada um desses aspectos. O Babalaô em si, a responsabilidade dele é te apresentar para essa comunidade, para que você entre em contato e aprofunde o seu conhecimento. E hoje você está conseguindo direcionar aquela... Porque tudo começou com a sua angústia de ser médium, né? E hoje, como é que é seu dia a dia com a mediunidade, todo esse trajeto? Qual que é o... como é que eu vou dizer? Qual é como que você enxerga que é esse caminho, né, seu evolutivo, onde você está melhor do que lá quando você estava no centro espírita, não está? Você está num ponto em que a sua mediunidade ela está menos angustiante, mais pró-sua vida, ela te nutre mais do que te exaure. Totalmente. Como é que então saiu daquele lugar de angústia e chegou nesse lugar mais estável, vamos dizer assim, né? De lidar com essa mediunidade, né? Eu diria que primeiro vem a ideia de compreensão que isso é uma força ancestral que corre por mim, que isso não é necessariamente meu, e isso é algo que vai ser levado adiante em que, se não for eu, vai ser alguém. E a compreensão disso me levou a ver que uma boa parte de tudo que aconteceu não só é por medo, não só é por situações que deveriam acontecer, mas que por uma força que poderia me levar a fazer coisas para outras pessoas. Então, principalmente depois de Ifá, acho que o Candomblé ajudou muito, a Umbanda ajudou muito, mas principalmente depois de Ifá, eu sinto que eu tive maior controle para entender aonde essa manifestação ocorre, para onde eu direciono essa energia e para onde, além de tudo, eu consigo usar ela para ajudar o outro. Porque eu tive muitas ferramentas para compreender ao longo de todas essas formações como entender um transe, uma incorporação, uma possessão, essas questões todas mediúnicas. Mas a maior ensinamento, eu acho que eu tive, é que justamente nada disso é sobre mim. São ferramentas que foram criadas para eu utilizar para ajudar o outro a chegar em algum lugar. E a partir do momento que eu comecei a usar isso para ajudar o outro, isso parou de me causar mal, de me causar dor. Então, eu sinto que o aterramento da mediunidade está justamente em trabalhar, em servir. A questão é que muitas vezes os propósitos desse servir são diferentes, mas a finalidade é geralmente ajudar o outro. E muito disso veio justamente em trabalhos oraculares, né? E justamente sobre essa questão de usar todo esse amontoado de conhecimento, porque quer queira ou não, eu fui me formar em questões ocultistas, eu fui buscar misticismo judeu, eu fui buscar ocultismo ocidental, eu fui buscar hermetismo, eu fui buscar em muitas fontes diferentes, em vários campos de estudo. E hoje, por mais que eu tenha várias ferramentas de todas essas áreas, as ferramentas que mais se aproximam de mim são de Ifá,
porque Ifá tem um leque muito versátil e amplo, e ele permite muito que eu leve a pessoa a compreender como ela se sente, a como ela está, a como ela se comunica com o universo ao redor dela, enquanto ao mesmo tempo eu falo sobre o orixá, sobre o divino dela. Então é muito curioso porque a maioria das pessoas não procura nenhum sistema espiritual para se tornarem membros dessa religião, mas porque elas têm uma angústia. Falando em angústia, eu fiquei aqui pensando, né? Você vem com um nível de mediunidade muito forte, muito aflorado desde muito criança, com 3 anos de idade, e você passa por uma fase da vida que não é fácil para ninguém, que é a adolescência, onde nós somos educados pela sociedade a buscar uma carreira, uma profissão. Preparado para o mercado. O mercado, visando o quê? As questões da terra. Só que você vem com o pé mais no céu do que na terra, mais para as questões espirituais. Mas os boletos chegam para você também, né? E a gente tem que viver nesse mundo, a gente tem que passar por esse mundo. Como que você lidou com essa angústia? Como é que é materializar, né, também? Como que você lidou com tirou isso? dúvidas, pô, que carreira que eu vou ter? Como é que foi essa fase? Foi um espaço muito difícil, porque eu nunca tive os pais presentes e eu sempre fiquei entre caminhos. E dentro de tudo isso, óbvio que eu procurei respostas no espiritual, mas desde muito cedo eu tive que ser uma criança que cuidava de idosos e ter que lidar com a família e ter que lidar com contas a pagar, e eu venho de um espaço periférico, então, assim, dentro de São Paulo eu estudei em algumas das piores escolas do estado, foi sempre muito difícil, eu fui trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu fui trabalhar numa gráfica, eu trabalhei em órgão público, eu trabalhei com TI, eu fui para muitas áreas, eu trabalhei com obra, e eu tentei técnica em edificações, técnica em logística, no final, assim, a minha formação na universidade foi a engenharia mecânica, mas não consegui concluir por várias questões. Então, sempre foi muito difícil para mim, porque sempre foram vários lugares em que, por mais que eles estivessem lá, sempre aconteceu uma sensação de não pertencimento a nada. Então, é muito difícil até para mim falar sobre essas questões, porque elas têm uma origem de vários contextos sobre racialidade, questões históricas do Brasil, que tornam tudo isso muito agridoce. Porque a minha família sempre dizia que eu era muito inteligente, mas quando eu conversava sobre tomar qualquer decisão ou tomar qualquer caminho na minha vida, a primeira proposta da minha família por parte de mãe era algo como, olha, você tem que fazer qualquer concurso público e aceitar, porque ou você vai ser gari, ou você aceita um trabalho de lixeiro, ou você vai morar na rua, porque você nunca vai ser capaz de conquistar nenhum espaço, você nunca vai chegar em lugar algum. E eu sei hoje que toda essa dor da minha família era justamente porque existe um espaço de privilégios e eu não estava nele. Você teve alguma pessoa que te auxiliou nesse momento com essas questões, que te orientou, que te deu algum apoio, um direcionamento? Eu acho que por muita sorte, sempre houveram pessoas nesses espaços. Eu tive muito acolhimento da minha tia. Eu tive... Dessa aqui, da carta? Não. 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 Por mais que eu tenha, é muito mais espiritual do que físico. Mas eu tive uma tia que foi muito próxima, então ela cuidou muito de mim como uma mãe. Viva, né? Viva. Eu tive pessoas dentro do centro espírita que me acolheram muito. Eu tive pessoas no terreiro que me acolheram muito. O meu Oluô, que foi uma pessoa fenomenal na minha vida e me fez questionar muito sobre tudo, com muita sabedoria. Ele me direcionou a crises extremamente profundas e muitas coisas que saíram disso foram muito valiosas.
né? Porque eu entrei num momento em que eu estava totalmente desconcertado com quem eu sou em relação ao meu autismo, a minha identidade. E eu acho que graças a muitas conversas com ele, eu pude sair muito melhor como pessoa, porque eu me dei o direito de questionar tudo isso. Eu acho que no final esse é o objetivo de IFA. IFA não vai te trazer uma resposta completa sobre, olha, seu futuro é exatamente esse, o seu propósito é esse, então faça isso. Mas ele vai dizer, olha, tem coisas que você talvez não deveria fazer porque não te fazem bem. Você pode, talvez, ver entre determinadas profissões que algo aqui pode te ajudar. Olha, você precisa se aproximar de determinadas energias porque vai te ajudar a compreender você melhor. Então, eu acho que todas essas lições me trouxeram espaços para eu entender melhor quem é o Rafael a partir disso. Quem é o Sakyamuni? Então, eu acho que... O Sakyamuni é o seu nome de sacerdote? É o meu nome de iniciado. De iniciado. Então, eu acho que dentro dessas Qual que é o questões... significado? tem uma relação com o orixá e um animal, que foi muito relacionado à minha vida. Então, a gente conversou e eu tinha uma parte desse nome que o orixá tinha confiado na minha orelha, e isso lá no candomblé. E quando eu cheguei para ele com essas questões, nós fomos conversar com o oráculo e fui indicado a falar com um líder do culto de Obatalá, e algumas dessas questões se confirmaram. Então eu recebi um nome que carrega algumas dessas características, né? Que justamente remetem a essa questão de estar entre a vida e a morte, entre o espiritual e o físico. Então, ao longo desse processo, muitas coisas se confirmaram. Então, o que eu acho que Fá me trouxe foi a sensação de não precisar mais ter uma ânsia para saber se eu estou vivo ou não. E sim a vontade de viver cada dia porque existe vida para ser vivida. Então eu acho que não é um propósito sobre, olha, sua vida vai ser assim, mas sim uma vontade de olhar e acordar e falar bom dia para minha cabeça. Tem sentido, né? Não é nem sobre ter sentido, é sobre ver sentido. É ver sentido. Porque a partir do momento em que eu acordei e cultuei a minha cabeça... Mas você vê porque tem, né? Será? Essa é uma das questões que eu acho que a gente vai carregar para a vida toda. E é uma coisa que eu falo muito para Diana. Eu falo para ela, olha, se nada disso for verdade, eu tenho muitas provas para mim. Mas se tudo isso for uma grande ilusão da minha cabeça, o mais importante é que pessoas me ajudaram, eu ajudei pessoas e a gente levou algo em coletivo. Isso é legal. E você vê que, talvez, não sei se tem diferença ou não, eu sou leigo, mas você me fala das ciências ocultas, né? Que é uma certeza que cada um tem dentro de si. Você não precisa de uma ciência externa para te provar o que é ou o que não é. É uma certeza interna. Meu caminho é aqui, meu caminho é esse. Isso aqui faz sentido. E as pessoas que vão te procuram hoje, né? Acho que são duas questões. Quais são as principais queixas que elas trazem? E aí mostra que você tem uma trajetória, que você passou por muita coisa. Precisa ver se tem uma relação com as questões que você, pela jornada que você passou, se tem uma similaridade. E a outra, que instrumentos que você utiliza, oráculos, para ajudar as pessoas. Ajudar, não sei se dar respostas, mas talvez porque o oráculo dele, né, é diferente do oráculo que a gente concebe, né? Pelo que você está me falando. Porque o oráculo, vamos dizer assim, do leigo, né? Quando você pensa em ir no oráculo, é que você quer respostas. Mas quando você vai no oráculo dele, ele te dá alternativas. Foi isso que eu entendi. Ele não dá respostas. Sim e não. Eu acho que muito depende também de quem está sendo consultado, né? Eu, até pela minha formação com ocultismo e outras questões, tem uma questão ancestral na minha família,
porque essa tia que faleceu e eu tive o meu primeiro contato com a espiritualidade, ela vem de uma linha de bruxaria, ocidental, então ela carregava várias coisas, e quando ela faleceu, uma boa parte dessas coisas foi, ao longo do meu crescimento e amadurecimento, caindo para mim. Então eu achei diário dela com práticas, eu achei ferramentas mágicas dela, e muita coisa meio que foi caindo para mim como algo predestinado. Então, óbvio que tem muitas coisas em específico que quando a gente fala de cultos familiares, a gente não pode falar sobre. Mas o que eu posso dizer é que, por ser algo ancestral, eu nunca vou deixar de lidar com isso. Então, partes disso vieram, por exemplo, com o tarô, com ferramentas que são muito comuns para oraculistas. Então, uma base das minhas consultas sempre vai usar um pouco do tarô. Tá. Então, eu deixo um espaço aberto no meu atendimento para responder perguntas, para tentar acolher a pessoa em partes que eu sinto que ou eu talvez não tenha conseguido ver pela minha ignorância, ou pela falta de conhecimento, ou até pela indisponibilidade do oráculo em responder dado aquele contexto. Mas muitas vezes a consulta se dá pelo uso de ferramentas de Fá, como o Peleiquim, o Peleifá, o próprio jogo de búzios. A questão é que muitas vezes esse jogo ele vai trazer aspectos que falem sobre passado, presente e futuro. Sobre o passado, a gente vai apaziguar coisas que ainda afligem a pessoa. Deixar no passado com honra, mas é do passado. E nem só isso, muitas vezes quebrar ciclos da forma respeitosa que eles merecem ser quebrados. É isso, com honra. Quebrar esse ciclo com honra. Olha, eu concordo com tudo isso que aconteceu, agradeço o esforço, a vida que foi como foi, mas a vida é maior que isso e vou adiante. Sim, e eu acho que o mais interessante até por conta da minha formação nessas outras áreas ser um tanto vasta, eu acho que a gente aprende um pouco de tudo para entender que não existe uma solução exata ou perfeita. Então, por isso que eu disse que não tem uma resposta exata. Porque eu posso ver dentro do jogo que o Sifu Washington, ele precisa fazer coisas para apaziguar o passado. Mas eu posso, dentro da consulta, passar isso para ele virar para mim e falar, olha, Rafael, não vai acontecer. Eu não sinto a vontade de fazer isso, eu não sinto esse chamado, isso não faz sentido para mim. Só que, atendendo a maioria do meu público é brasileiro, então atendendo brasileiros que vêm de vários contextos, tem coisas que a gente não vai conseguir fazer em sua totalidade. Então, como você lida com isso? Porque quer queira ou não, se eu tenho uma fórmula para que isso seja resolvido e ela não vai ser feita em sua totalidade, eu preciso compreender essa fórmula de formas diferentes. E eu acho que o que IFA me trouxe é justamente a noção de que cada solução é única. Então, existem muitas variáveis. Eu posso compreender que ele não vai fazer e eu conversar com o oráculo durante esse transe da consulta sobre como a gente chega em outro processo que funcione para ele. Então, é muito sobre dialogar com ele de uma forma que funcione. Só que, ao mesmo tempo, nada disso vai efetivamente ter um lugar para acontecer se ele não mudar o que ele é. As características dele, o que ele faz. Então, eu acho que o mais legal dessa consulta é que ela vai trazer coisas que ele não deve fazer por um período de tempo. Coisas que ele deve fazer. Óbvio que cada um tem o livre-arbítrio de seguir ou não, né? Você tá lá definitivamente para dar alternativas, né? Mas às vezes a pessoa vai, pergunta e faz outra coisa. Com certeza. Por que vai? Não, tanto que no seu exemplo inicial, né? Ele vai num, depois vai no outro, vai no tarô, fica depois pulando, vai lá, né? Porque tem uma coisa interna que impede dessa pessoa realmente buscar uma solução. Né? Sim, e tem tanto essa necessidade de não ouvir,
como a necessidade do outro lado também de acolher. Porque muitas vezes... Ou a pessoa vai querendo que você diga o que ela quer ouvir, né? E a questão o oráculo, eu costumo dizer para as pessoas que é sempre, a consulta oracular é uma conversa 3. Então, sou eu a pessoa e o oráculo. E o oráculo, ele não sou eu, ele não é a pessoa, ele é uma mistura, ele não é nada, ele é tudo. Então, cada jogo vai ter uma perspectiva do oráculo muito singular, que traz até uma personalidade diferente. Uma pergunta. Como que você se mantém num nível de neutralidade para que o Rafael não dê a opinião e sim O oráculo. o oráculo? Como é que você Isola o oráculo do se Rafael. coloca como um ou do instrumento? sacerdote. Dentro da formação, a gente fala que existe um transe, que é o transe do Babalaô, em que a gente, a partir do momento em que faz as rezas devidas, as invocações devidas, eu não estou mais ali. Então, apesar de ter consciência durante esse processo acontece quer eu queira ou não. Então, é muito curioso porque tem vezes que a voz vai mudar, o comportamento vai mudar. É até engraçado porque tem casos em que eu peço para as pessoas anotarem tudo, gravarem, tem que ter alguém do lado, do meu lado, para poder passar para a pessoa apropriadamente tudo depois Você tá que acaba. incorporado? Não, porque não é uma incorporação por si. Tá. É um transe em que eu estou, mas não estou. Olha. E isso é muito interessante porque Ifá me trouxe formas de compreender que isso acontece. Não que isso não aconteça em vários métodos oraculares, mas que ele me deu a consciência de que isso era um processo em que eu poderia me aprofundar. Tanto que hoje a maior parte desses atendimentos, eles são gravados, ou as pessoas anotam, ou tem pessoas do lado, porque quando ele acaba, muitas vezes eu me esqueço de muitas coisas. Eu passo ferramentas para as pessoas que às vezes eu preciso parar e pensar e falar, olha, nesse signo existe essa recomendação aqui, mas teve algo aqui que eu achei melhor não fazer parte. Por quê? E aí eu vou entender a situação, eu falo, olha, Ifá é sábio mesmo, né? Porque Que eu não veio mesmo... ou seja, você está dizendo assim, é algo que está ali que não partiu do seu raciocínio, né? Você É o invisível atuando. Porque é um momento, como eu falei, é um momento em que não é sobre mim. Então, essa força que toma a gente... Óbvio que existe uma formação para trazer a sabedoria, para saber, olha, nesse signo existe essa gama de ervas, essa gama de preceitos, esses rituais a serem feitos. Mas, na prática, algumas dessas coisas se transformam pela necessidade do consulente. Da mesma forma que o jogo sabe quando o consulente vai fazer as coisas ou não. Então, tem consulente que precisa efetivamente fazer uma coisa, mas ele passa 10 coisas para a pessoa fazer, sabendo que ela vai fazer uma só. Porque a pressão talvez mova a pessoa a tomar uma decisão e falar, olha, esse daqui é o mais fácil, eu vou fazer. Às vezes era só disso que a pessoa precisava. Só que quando ela voltar, eu posso conversar com o oráculo, e o oráculo vai falar, olha, você fez isso e te ajudou, mas por que você não faz isso, isso e isso agora? Então, é um processo contínuo em que a gente vai acompanhando a pessoa ao longo de uma jornada e vê os problemas se transformando, as questões de vida se tornando outras. Então, além de tudo, por esse processo ter tanto esse senso coletivo e comunitário, ele tem todo esse espaço dele ser muito longo. Eu vou trabalhar com pessoas por anos, por décadas, não é só naquele atendimento. Então, o propósito ele é muito longo. Por mais que eu tenha ferramentas para, vamos dizer muito entre aspas, sanar os problemas das pessoas, esses problemas nunca são resolvidos se a pessoa não muda. E o que Ifá proporciona é a mudança, não a solução. Porque é muito mais difícil você mudar do que você resolver aqueles problemas. Os problemas voltam, sempre voltam. Não muda o comportamento, vai voltar. É igual você querer trocar de emprego por causa de um chefe ruim, aí você vai para outro emprego e vai pegar outro bem parecido. Porque, na verdade, é você que está carregando aquela
né, aquele problema e você está levando para outro lugar. Eu acho que nem isso. Eu acho que tem questões que são sociais, né? Nenhuma experiência individual. E eu acho que a partir disso, a compreensão de que... Vou até puxar uma frase de um livro que se chama Bruxaria Apocalíptica, e ele tem uma frase que diz que a religião é o recurso do necessitado. Então, quem vai recorrer ao tarô, à astrologia, ao candomblé, à umbanda, à ifá, são pessoas que estão em processo de dor. E aí, essa é uma questão importante que está tocando. Quais são as principais queixas de dores que as pessoas vão até você? Muitas vezes são problemas de relacionamento, Tá. são afetos, são problemas financeiros, a maior parte das vezes, ou tem alguma motivação financeira, ou de saúde. Mas eu acho que a maior parte do tempo são pessoas adoecendo porque o trabalho interfere nas relações, as relações interferem nos espaços, os espaços na saúde. Então, por mais que tudo se misture, as questões financeiras são muitas vezes o foco que se expande para outras questões. E aí os afetos sofrem, a saúde sofre, quer queira ou não, esse é o problema da atualidade. Alugar uma casa é caro, ter uma casa mais ainda. Então as pessoas não têm espaço para elas. E se ouvir nos dias atuais é muito difícil, né? Muitas pessoas começaram a descobrir ter alguma neurodivergência na pandemia porque foi o espaço de silêncio que elas descobriram ter por serem forçadas a isso. Então, muitas vezes as pessoas têm dores que elas muitas vezes nem percebem. Tem consulentes que demoram 2 ou 3 anos para realizar que o problema de algumas situações que elas vivem é sobre algo que aconteceu há 15 anos atrás. Então, além de tudo, tem que ter uma estrutura que fale para ela, olha, faça exames médicos, cuide da sua saúde física. Como está a sua saúde mental? Você tem algum apoio psicológico? Você já pensou em consultar um psicólogo? O que você faz da sua vida para se manter bem? Você tem hobbies? Você pratica algo? Você gosta de você mesmo? Você gosta de onde você tá, do seu corpo? Como você se sente no lugar onde você tá? Você tá morando com alguém? O que você sente por essa pessoa? Você tá morando sozinho? O que você sente disso? Então, na prática, muitas dessas ferramentas são sobre levar essas pessoas a questionarem-se sobre quem são elas. Aonde elas estão? Para onde elas querem ir? Porque muitas vezes o mundo tira toda a ânsia delas de viver. E quer queira ou não, a maior parte das pessoas com quem eu tenho o prazer de partilhar dos atendimentos são consulentes jovens, em torno dos seus 20 a 40 anos, que uma boa parte das motivações delas sobre o que está acontecendo são sobre relacionamentos abusivos, são sobre problemas financeiros que, quer queira ou não, devido à história delas, é muito difícil de superar. Então, a gente vai trazendo vários pensamentos de filosofia para que essa pessoa entenda que elas não podem ser resumidas a isso e que elas têm força para sair dessas situações ou que, pelo menos, essas situações não sejam tão cruéis com elas. Aí, nesse ponto, o que não fazer e o que fazer? Para que esses atendimentos tragam o efeito desejado. Porque as pessoas vão lá porque elas têm uma vontade, têm uma dor, tem um efeito que ela deseja. O que você aconselha para um consulente? Qual seria a expectativa adequada? Adequada, que você fala assim, o consulente ideal seria esse. Olha... A gente sabe que não existe o ideal, não. Mas quais seriam os parâmetros que a pessoa poderia... Eu acho que a pergunta é o seguinte, como que você vai para uma consulta, né, com ai, como é que chama o nome? Desculpe, minha menopausa. Como é que é o nome do sacerdote? Babalaô, né? Como que você vai achar um babalaô? Primeiro que uma pessoa, eu imagino, que vai consultar um babalaô, minimamente deve ter estudado um pouquinho
do IFA, né? Saber quem está te atendendo, né? Quer dizer, em teoria. Por mais incrível que pareça... Ninguém conhece. Chega para você... Não é nem que não conheça, é que muitas pessoas chegam até a minha família por recomendações. entendi. E muitas vezes eu recebo mensagem dos meus irmãos e irmãs me passando casos de pessoas que são leigas e querem saber. Olha. Porque então. muitas vezes... eles estão trabalhando com a família deles, com os seus iniciados. Então, a vida já é muito corrida por inúmeros aspectos. Então, muitas vezes, eles me passam atendimentos de pessoas que querem aprender, querem se consultar, Mas eles querem aprender sobre o IFA ou... Não necessariamente. Às vezes, eles não têm nem muita noção sobre o que é o candomblé, o que é orixá. Mas alguém falou assim pra eles, Vai lá que olha, resolve. Aquela pessoa atende legal. E ela fala de um jeito diferente. Por que você não vai lá e vê? E essas pessoas querem aprender isso. Primeiro tem uma curiosidade. É a curiosidade. Bom, primeiro na primeira tem uma dor. É uma dor, Aí tem uma curiosidade. Aí a pessoa pensou em várias alternativas e eventualmente mais uma é Babalaô. Assim, quem sabe essa pessoa vai me ajudar. Porque às vezes essas pessoas passaram por astrólogos, por tarólogos, por cartomantes. Então, chega um ponto de dor em que você já procurou um monte de gente e às vezes você só não encontrou uma pessoa então, mas acho que a pergunta dele é para evitar, né, para que as pessoas, sei lá, evitem essa rota que não dá em lugar nenhum, né? Tem algumas causas, né? Uma delas que eu falei, ela não está procurando uma resposta real, ela está procurando escutar o que ela quer, né? É uma hipótese. Então, para evitar, aí deve ter outras, né? Que torna o processo, vamos dizer assim, improdutivo, não no sentido de encontrar a solução para o problema dela, mas improdutivo para ela se conhecer, para ela encontrar a própria resposta, não é? Jogar tempo e dinheiro fora, né? Eu acho que o ideal seria você consultar com alguém que você confia. A questão é que muitas dessas pessoas foram oracular com as pessoas em que confiam e receberam respostas que não gostariam. Então, muitas vezes, elas se deparam com um confronto de eu tenho a informação de que não é o que eu gostaria que fosse, e aí veio uma recomendação de falar com alguém, então eu vou me consultar com essa outra pessoa até para ter uma validação. Não, até para ter um questionamento sem viés. Porque muitas vezes, quando você se consulta com alguém que você já conhece, essa pessoa sabe o suficiente sobre você. Então, tem pessoas até que procuram outros oraculistas para tentar entender as coisas a partir de uma perspectiva neutra. Não é o caso da maioria das situações. Sim. Às vezes é uma indicação de alguém que, olha, eu sei que você está num momento ruim, talvez aquela pessoa possa te ajudar, mas a questão do consulente é que ele tem que estar aberto para o atendimento. E isso é uma coisa muito difícil. Porque às vezes a gente quer que a vida mude, mas que fique tudo igual. É aquela coisa, né? Todo mundo quer ir pro céu, mas a etapa de morrer ninguém quer, né? Não, é mais complexo que isso. Não, eu porque... sei que é mais complexo, mas vamos tentando simplificar, porque é difícil, né? Não, é porque existe uma dor. Não, eu tô entendendo o que você tá falando, mas eu tô dizendo assim, né? E aí que muitas vezes quer transferir a responsabilidade para você. Isso, é isso que eu ia falar. É isso. Porque às vezes é muito fácil você chegar para um sacerdote, seja um babalorixá, uma ialorixá, uma ianifá, um babalaô, um tarólogo, qualquer pessoa, e você fale, olha, me passa a solução para os meus problemas. E muitas vezes a solução são lidar com mais problemas. Lidar com as suas questões, né? De uma forma Saber diferente. lidar. De uma forma diferente, né? Eu tenho vários casos que me mostram isso, mas é sempre muito curioso que cada pessoa vai reagir diferente às suas dores,
mas que muitas vezes, quando a pessoa não está aberta para lidar com elas, ela vai andar em círculo. Qualquer coisa que ela vai buscar vai dar o mesmo E depois dela resultado. procurar você como oraculista, ela vai procurar várias outras pessoas que neguem aquilo que você confirmou. E é muito engraçado porque às vezes essa pessoa consulta várias outras que trazem o mesmo resultado. Uhum. Então, é muito curioso como a espiritualidade responde dessa maneira. Porque a pessoa vem até mim e aí o oráculo fala algo, aí ela vai até a outra pessoa, amiga dela ou não, e aí o oráculo fala a mesma coisa, aí ela volta e fala, olha, procurei respostas, mas tive a mesma fala. Então, é sempre muito curioso ver que esses processos são todos muito pessoais e que a fuga também é parte dessa tratativa. Então, a gente muitas vezes espera a pessoa passar por todo esse processo para ela voltar e a gente falar, olha, agora que você está aqui de volta, vamos conversar. Às vezes, tem consulentes que demoram 1 ano, 2 anos para voltar a agendar um atendimento. O processo, né? Porque, às vezes, o atendimento naquele momento para ela, por mais preciso que o atendimento seja, ela não tem forças para lidar com aquilo. E aí ela vai voltar, ela vai passar os ciclos dela, e ela volta e ela fala, olha, naquele momento eu não consegui. Agora talvez eu possa. Vamos conversar? E da mesma forma que tem pessoas que eu acho que o oráculo é muito sábio, e Fá tem uma sabedoria gigantesca de fazer com que essas pessoas passem pelos ciclos delas sem que o jogo aconteça. Tem casos de consulente que tenta agendar jogo há 1 ano. E aí, depois desse processo, ela vai se consultar e ela sai da consulta e fala assim, olha, tô com trocentas folhas de caderno aqui, não consegui processar ainda porque foi muito absurdo, foi muito bom, mas eu preciso sentar aqui e eu tenho certeza que se isso acontecesse em momentos anteriores, eu não sei como eu lidaria. E é realmente sobre isso. Tem momentos que a gente não consegue lidar. Então, acho que a sabedoria do oráculo nesse espaço é dar o tempo para a pessoa. Aí, uma última dúvida. Tá. Senão aqui a gente vai ficar até amanhã. O assunto é bom, e a aí gente eles têm que ir embora também. Tem que visitar os pais, né? A minha última dúvida é assim. E para você? Como é que você usa essa sabedoria para você? Com certeza, isso me trouxe um senso de pertencimento que eu não conseguia ter tão profundamente antes. E isso me trouxe uma ideia de que, obviamente, eu sou uma pessoa que tem vários gostos, que tem vários interesses, que faz várias coisas, e que, quer queira ou não, trouxe um pertencimento para que eu consiga olhar para mim e falar, olha, eu mereço cuidar de mim, eu mereço buscar coisas que me façam sorrir, que me façam gostar da vida, eu mereço relações que me acolham como eu sou, eu mereço ser uma pessoa feliz. E eu acho que, obviamente, o candomblé tem muitas dessas ferramentas, a Umbanda também, muitas religiões vão trazer isso, mas para mim, o Ifá me trouxe isso muito forte, principalmente depois em que eu comecei a conversar com os meus irmãos e conversar com pessoas sobre Ifá e ter consultas usando um pouco mais a filosofia de Ifá como base, porque me trouxe a ideia de que muitas vezes, por mais que a gente se sinta perdido, a gente é amado, a gente faz algo que ajuda alguém o tempo todo. Então, eu acho que a síndrome de impostor, ela vai se desfazendo ao longo de um caminho quando a gente sente que o propósito é trazer isso para outras pessoas, porque a gente vê resultados, a gente vê a vida florescendo no outro. E olhar para isso, quando você tem um dia ruim, é magnífico. Porque você pensa e fala, caramba, eu tô assim, nossa, tal pessoa tá com tal problema e tá sorrindo e me agradecendo por algo que eu nem fiz. Não, porque você muitas acha vezes que não fez, não, né? Mas porque muitas vezes é um mérito da pessoa. Não, sempre é o mérito da pessoa, mas aquele... Tem o seu toquinho ali. Tem.
Mas é essa parte legal. Então, É ver que ouvir um áudio da pessoa agradecendo a sua sensibilidade, ou o seu tempo e paciência. E aí a pessoa fala: olha, estou nesse lugar agora e agradeço muito a você. E aí você fala: meu Deus, eu nem sou capaz de tudo aquela isso. história, né? E aí você sorri. Você só fica feliz Fica com tudo feliz, isso. né? Porque a gente vê que a vida, a gente é uma pequena célulazinha dentro de um organismo muito maior e essa comunidade vai acontecendo, as pessoas se ajudam e gera vida e gera espaço. Então a gente vai vendo que a vida pode ser muito feliz e positiva, apesar de tudo que nos acontece, apesar de tudo que nos atravessa. E isso faz com que eu queira fazer coisas para mim. Com que eu queira observar o mundo e falar: olha, eu quero fazer música, eu quero... É uma pergunta que eu tinha. Quais os hobbies, atividades que te alimentam, né? Até arte marcial. Arte marcial. Tem a música, o que mais? Tem a música, tem o Kung Fu, tem jogos. Eu gostei muito de lidar com jogos e com pessoas ao redor disso. Então, virou um hobby. Eu dedico algum tempo para ajudar pessoas ainda com conhecimento de TI que eu tenho. Então, quer queira ou não, muitas das habilidades do passado, de todas as experiências malucas que eu tive, voltam como algo que eu posso Pode servir, servir ao outro e ajudar, e ao mesmo tempo se torna algo feliz, porque eu sei que eu não me resumo àquilo. Então eu sinto que tudo isso me trouxe uma grande capacidade de ser quem eu sou. Só que hoje de uma maneira muito mais madura, muito mais consciente, muito mais coletiva, leve. A única questão que Fá vem nesse aspecto é que a sabedoria de Fá somou tudo isso e falou: olha, Rafael, existe muito mais do que você vê. Porque eu normalmente sou uma pessoa muito... eu fui muito mais, eu acho que eu ainda sou, mas eu tô num processo. Eu fui uma pessoa muito amarga por conta de tudo que eu vivi. Eu fui uma pessoa muito dura comigo, eu nunca me dei muito espaço de falhar, de sofrer. Eu sempre fui muito cobrado. Então, entender que a vida é um grande se permitir me trouxe toda uma leveza de olhar para tudo e falar: olha, eu tô aqui para experienciar as coisas. Então eu vou deixar com que isso aconteça, com que eu viva tudo isso. E eu acho que essa é a maior lição. Porque, como eu falei antes, mesmo que nada disso seja real, isso seja só uma filosofia e não exista nada no pós-morte, mesmo que eu ache que existe e muito, eu usei isso para fazer a minha vida ser muito melhor. Eu usei isso, sabe, para acolher as pessoas, para deixar a vida delas um pouquinho melhor que seja. Então isso me deixa leve, isso me faz dormir bem à noite. E eu acho que no final é um pouco disso. É usar toda essa sabedoria que é depositada em toda essa formação para fazer com que a vida de quem está perto de mim seja mais leve. Porque eu estou leve. Então, ao longo do tempo, a gente cria uma comunidade que é um espaço seguro para todos, é um espaço em que as pessoas se sintam confortáveis em ser quem são e em explorar as suas identidades. É um lugar em que as pessoas não tenham medo em se expressar. Então, eu sinto que uma boa parte da minha evolução como pessoa, e é parte de um legado que eu tenho trabalhado muito, eu espero que eu consiga ver os frutos disso, é um espaço em que as pessoas tenham todo esse mérito de olhar para si e falar: eu sou quem eu sou. Legal. Muito bom. Ai, Rafael. Muito obrigado, Rafael. Obrigada. Muito obrigada. Eu acho que eu aprendi muito. E é um propósito do Go On, a gente realmente dar espaço para que a gente não tenha a menor ideia de quantos caminhos, porque no final, todos nós queremos chegar nesse lugar que você está aí. Eu também quero. Eu tô indo aos poucos atrás dele. Os perrengues, os conhecimentos, o que a gente dedica energia para estudar, para se formar. No fundo, é uma tentativa de fazer valer a pena, né? Tudo que se viveu para servir, né? Porque nesse servir que a gente encontra a alegria de viver, né? Essa troca, né? Então, por causa do coletivo... né? Porque se encerra só em nós, não tem esse propósito, né? Essa alegria, né?
Muito É legal. isso. Gratidão. Gratidão, viu? Obrigada. Muito obrigado. Rafael. Eu que agradeço. Sempre. Vocês são pessoas maravilhosas. É sempre bom estar perto de vocês. Ah, amor. Obrigado. Obrigado.